Boa noite a todos. Obrigado pela presença. Agradecemos também a presença do pessoal da rede social, né, que vai assistir depois esse nosso trabalho de hoje, esse nosso encontro. Hoje, a tarefa de passar as explicações do Evangelho de Jesus está a cargo do Norival, né? Para quem está visitando a primeira vez, a gente fica agradecida pela presença, espero que gostem. E também que saibam que o Norival, além de ser o nosso companheiro da casa, ele é o presidente atual que está fazendo esse trabalho aqui. Então, a nossa casa, Instituição Espírita Cristo Consolador, né, fica grato com a presença de todos vocês. O trabalho que o Norival vai fazer é sobre a parábola do mal rico e a vida espiritual. Nós sabemos que o nosso objetivo aqui é aprender e seguir os exemplos de Jesus. Então, nós vamos passar a prece inicial e estarmos atentos à lição da noite. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino de bondade. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoa as nossas dívidas e ensina-nos a perdoar a quem nos tem ofendido. Senhor Jesus, pedimos a colaboração dos Espíritos amigos, da bondade divina aqui conosco. Em seu nome, damos por iniciada essa tarefa que nos auxilia tanto. Que assim seja. Norival, a palavra. Uma boa noite a todos. Que a paz de Jesus possa estar em nossos corações em mais essa oportunidade que deixamos os nossos lares e escolhemos estar aqui juntos para estudarmos o Evangelho de Jesus. Parábola da noite, parábola do mal rico, do mal rico e a vida espiritual. O objetivo desse estudo é mostrar que toda a nossa colheita depende da nossa plantação, depende daquilo que nós vamos plantar. Não teremos nenhum resultado sem o próprio esforço. Então nós precisamos sempre colocar o nosso esforço e preocupar com o que nós estamos plantando. Mal, o que significa mal? Que causa prejuízo, contrário à razão, à justiça, ao dever, à virtude. Rico, que possui muitos bens ou coisas de valor, que tem riquezas. Se nós pegarmos no Evangelho, no capítulo 16, segundo o Espiritismo, tem como título o seguinte: não se pode servir a Deus e a Mamon. O que é Mamon? Mamon é uma palavra grega que significa dinheiro, riqueza material, cobiça, posse. Ele representa, Mamon, o Deus das riquezas. Kardec traz neste capítulo 16 todas as questões e estudos necessários referentes à riqueza e aos bens terrenos, porque a maioria da humanidade tem muitas dificuldades de entender e de empregar da melhor forma as coisas materiais em suas vidas, no dia a dia. Também mostra nesse capítulo 16, de uma forma muito clara para todos nós, o que seria a verdadeira propriedade e que nós todos podemos adquirir. Propriedade que ninguém tira, porque na realidade nós somos todos o quê? Usufrutuários dos bens terrenos, e que no futuro nós vamos ter que prestar conta das nossas omissões ou ações,
Omissões é quando você tem algo na mão, mas às vezes não tem a coragem nem a vontade de fazer aquilo que precisa ser feito, né? E ações, que você tem aquilo na mão e você agiu, e às vezes agiu não sendo da melhor forma. Então, ações e omissões que fizemos das possibilidades que Deus colocou nas nossas mãos. Olha que interessante. E Ele nos convida o quê? Ao desapego de forma geral. Mas que possibilidades? Às vezes eu tenho uma riqueza muito grande e eu sei entender ela. O que eu vou fazer com ela então? Eu vou gerar trabalho para as pessoas, para que as pessoas possam viver dignamente. Então eu estou movimentando aqueles recursos que Deus colocou na minha mão. É igual a parábola dos talentos. Quem lembra aí das parábolas dos talentos, né, que o primeiro enterrou ali na terra, né, depois os outros dois fez o que precisava ser feito. Então Jesus nos diz: não se pode servir a Deus e a mamão, nos convidando o quê? Ao raciocínio, ao entendimento, para que façamos o quê? A escolha certa, que nós pegamos o melhor caminho, porque afinal, o que nós temos escolhido todos os dias em nossa vida? Essa é uma pergunta que cada um deve fazer para si, porque não existe ficar neutro. Ah não, eu sou neutro, eu não sou nem daqui nem daqui. Não tem como. O não ser daqui nem daqui já é uma escolha, então você está escolhendo. Então não existe a pessoa falar assim: ah, eu sou neutro. Não, eu não tenho, porque o ser neutro é tentar ficar em cima do muro, e ficar em cima do muro é o que? Omissão. É você se omitir, certo? Então nós precisamos decidir intimamente na nossa vida a quem nós escolhemos servir. Jesus nos convida e a decisão é individual. Podemos servir a Deus, a lei do amor, a lei de caridade, a lei de mansuetude, ou podemos servir também a riqueza, ao egoísmo, ao Deus da riqueza, ao orgulho, à vaidade. Então nós podemos fazer uma coisa ou outra. Mas Jesus não pediu para que você pegasse os bens que você chega a ter em suas mãos como possibilidades e sair distribuindo à torta direita e viver de uma forma miserável. Não foi isso que Jesus pediu, de forma nenhuma. Se Ele depositou algo na sua mão, você tem competência de poder gerir aquilo. Então não é isso. É nossa obrigação sempre proporcionar uma vida melhor para nós, sempre procurar, né, nos melhorarmos, tá, para nós e para aqueles que convivem conosco, em nossa volta, em nosso entorno, em nossa cidade. Mas que tenhamos coragem de olhar para o dinheiro e perguntar: quem manda? Põe o dinheiro da sua frente e se pergunte: quem que manda? O dinheiro manda na sua vida ou você manda na sua vida? E o dinheiro é apenas uma ferramenta. Porque tem pessoas que têm essa dificuldade de decidir quem manda. Porque na realidade, Jesus nos faz o quê? Um alerta. Que alerta? Que devido a sermos ainda muito imperfeitos e por estarmos evoluindo ainda, temos alguns sentimentos arraigados em nosso íntimo que podem ser despertados como o egoísmo. E é o egoísmo um grande obstáculo à liberdade de sermos plenos, de sermos livres, de sermos verdadeiros. Porque esses bens, quando não bem compreendidos, nos leva aonde? Nos leva à escravidão do material. Isso é terrível. E isso é uma pedra em nossa evolução. É um atraso, porque esses bens nos paralisa, nos enfeitiça, nos fascina e ficamos, então, seduzidos e paralisados diante da vida. Tem pessoas que às vezes alguém está doente ou alguma coisa nesse sentido e a pessoa: ah não, mas ele vai melhorar.
Mas se você falar que ele teve uma perda de alguma forma de bens, Nossa Senhora, foi a mesma coisa que você apunhalar o seu coração, porque ele não tem entendimento, ele já está escravizado por aquilo. E o perder seja 1 centavo, não vou nem falar de milhão, 1 centavo, para aquela pessoa onde o dinheiro manda e ele não manda, é um sacrifício imenso ele pensar em perder alguma coisa. E aí podemos até alongar, porque vai ali na frente atrapalhar até o desencarne. Mas nós vamos falar disso daqui a pouquinho. Por isso, então, esse grande alerta de Jesus: a quem tu serves? Nós precisamos definir em nossas vidas. É íntimo, é individual. Nesse capítulo também encontramos o que? As provas da vida. Que prova? Prova da riqueza e a prova da miséria, que é o tema que a gente vai trabalhar. Muito importante sempre lembrar que Jesus usava as parábolas para divulgar os seus conhecimentos evangélicos. A didática utilizada para transmitir instruções da época. Eram histórias geralmente extraídas da vida cotidiana, como por exemplo, o semeador que saiu a semear, a ovelha desgarrada que deve ser capturada, o dracma que deve ser procurado, o bom samaritano, o filho pródigo, o mordomo infiel. Isso tudo tinha por objetivo, e ainda tem até hoje, passar conhecimento. Que conhecimento? Conhecimento concreto do dia a dia, para um conhecimento abstrato, de fundo moral e alcance espiritual. Então não é a gente enxergar a vida na linearidade, né? No linear. Não é você enxergar a vida no linear. É a gente sair da letra mata e o espírito vivifica e realmente ir para o conhecimento de fundo moral, alcance espiritual. Porém, a parábola do rico e do Lázaro, ela tem uma parte no mundo físico e ela tem uma outra parte no mundo espiritual. Olha a diferença dessa parábola para as outras que eu citei. Vamos perceber também nessa parábola muitos pontos importantíssimos que podemos tirar proveito para a nossa vida. Jesus, ao utilizar as coisas do cotidiano e de conhecimento geral, usando sempre uma linguagem de fácil compreensão, tem como objetivo atender aos corações das pessoas, aos nossos corações. É isso o objetivo de Jesus. Porque ele trazia e nos traz, nos dias de hoje, sede e fome de conhecimento e consolação. Ao proporcionar o raciocínio através das parábolas, automaticamente ele nos conduz a um conceito moral e uma nova forma de ver e viver a vida. Dessa forma, o objetivo da parábola é sempre o símbolo espiritual, é a essência, o despertar da alma para a vida, o novo, uma nova visão mais ampliada sobre tudo e também as oportunidades de crescer sempre espiritualmente. O aproveitamento do ensino de Jesus vai depender então do quê? Vai depender somente do nosso interesse em aprender. Eu preciso querer aprender. Não adianta eu só tomar conhecimento. Eu preciso querer aprender. E depois que eu aprender, tem um segundo esforço, que é o esforço de aceitar. Porque às vezes eu sei que isso é assim, assim, assado, mas eu não aceito dentro de mim. Eu sei que é isso, mas para o outro, para o outro, para o outro. Mas para mim, às vezes eu não aceito dentro de mim. Então primeiro é conhecer, depois é aceitar. Na sequência da nossa coragem para a mudança. Porque não é fácil mudar. Eu fui egoísta até hoje, amanhã cedo eu não sou egoísta mais. Como assim? Se fosse fácil desse jeito, né? Eu fui vaidoso até hoje. Não, mas hoje eu mudei, virei a chave aqui. Não sou vaidoso mais agora, ó. Não é? Não é assim não. Acho que não. Então, de nossa coragem para mudar.
Porque mudar é todo dia a gente se policiar. E muitas das vezes a gente vai se pegar e falar assim, meu Deus, mas eu errei nisso de novo. Gente, mas a gente está brigando com a gente mesmo. É uma briga com a gente mesmo. Diária. Porque Jesus não nos impõe nada. Alguém viu Jesus impondo alguma coisa a alguém? Ele não nos impõe nada. Ele apenas nos convida mostrando o caminho, respeitando sempre o nosso livre-arbítrio. Mesmo ciente que aquilo que nós estamos fazendo vai nos trazer alguns prejuízos, ele respeita o nosso livre-arbítrio. Eu quero ou eu não quero. Respeitando sempre a nossa livre escolha. É nossa. Então, não conseguimos absorver tudo de uma vez. E realmente não vamos conseguir. Nós não temos condições nem psicológicas para absorver tudo de uma vez. Pegar o Evangelho, ler ele e absorver tudo. Não. E sendo assim, todo conhecimento nos traz o quê? Várias camadas de entendimento. E de acordo com o nosso interesse e esforço, nós vamos aprofundando. Começamos na primeira camada. Se nós lemos o Evangelho, você vai pegar uma lição qualquer do Evangelho, você vai pegar a primeira camada. Mas aí, daí, uma semana, duas, você lê a mesma lição, você já vê coisas que você não viu. Segunda camada, você está começando a aprofundar. E assim por diante. Cada vez que a gente lê aquilo, mais a gente vai aprofundando, mais vai abrindo a mente, vai abrindo o raciocínio e nós vamos buscando o entendimento. Qual a importância do mundo espiritual para os judeus da época? Segundo Elahá, o mundo espiritual para os judeus não era de conhecimento comum entre eles. Eles não falavam disso. Se pegarmos os livros que constituem a base do pensamento judaico, ou seja, o livro que chama a Torá, ele é o núcleo sagrado do judaísmo, compreendendo os 5 primeiros livros da Bíblia hebraica, que é o Pentateuco hebraico, que é Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Esses são os livros que compõem a Torá. Escrita em hebraico, ela narra a criação, a história dos patriarcas e a revelação dos 613 mandamentos, incluindo os 10 mandamentos que conhecemos. Os 10 mandamentos que nós conhecemos foi ditado pela espiritualidade. O restante eram leis apropriadas para a época que Moisés instituiu para conter aquele povo. É considerada a instrução divina dada a Moisés. Essa é a base da vida judaica da época. Em nenhum desses livros que eu disse, 5 e 613, esses 613, inclusive os mandamentos que tem, parte é de sim e parte é de não. Parte é do que você não pode fazer e parte é o que você deveria fazer. Em nenhum desses livros existe qualquer menção sobre a vida após a morte. Então não tinha até então essa menção. As histórias dos personagens contadas nesta literatura não faz qualquer alusão à existência do mundo espiritual. Olha que interessante. Não fala que depois da morte nós vamos para o outro lado, que os espíritos comunicam. Então até então não se tinha isso. É um texto que está mais preocupado em apresentar para nós a obediência do homem à lei de Deus no plano físico, sem nenhuma conexão efetiva com os aspectos espirituais. Então vamos perceber que a ideia de reino dos céus, ou de reino de Deus, de vida após a morte, é apresentada de maneira muito clara e contundente na mensagem de Jesus. Foi Jesus que começa então a apresentar isso para nós. E Jesus que inaugura dentro do pensamento então judaico a convicção da vida após a morte. Então Jesus não é somente o mensageiro do amor, ele é também o mensageiro da imortalidade. Quando Jesus fala na primeira fala pública, Sermão do Monte, ele diz: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus.
ele começa a apresentar aí para nós o plano espiritual. Então Jesus traz para a época, de uma forma extremamente nova e revolucionária, uma nova visão, novos conceitos, pois ele nos apresenta a vida do mundo espiritual, a realidade dos espíritos depois da vida física. Começa aí, e essa parábola também é uma das que traz isso. Então, na verdade, essa parábola nos apresenta duas provas ou duas experiências antagônicas: a prova da riqueza e a prova da miséria. É o que traz a parábola para nós. A prova da riqueza, Jesus nos conta que o rico se vestia de púrpura e de linho. São símbolos da riqueza e de status social elevado para a época. Por quê? Porque púrpura era um corante extremamente caro. E o linho era o tecido dos nobres. Material reservado para os mais ricos e para os reis. Então, a gente repara que nessa parábola, Jesus em nenhum momento ele disse que esse rico era mau. Na parábola ele não cita em nenhum momento que o rico era mau, ou que o rico prejudicava alguém. Ele também não fala nada disso. Mas o que Jesus nos conta na parábola é que ele não dava a Lázaro nem as sobras das migalhas de sua mesa. É isso que conta a parábola. Não fala se ele era mau, o que ele fazia. Ele não dava as migalhas, e não é pedacinho não, é as migalhas, farelinho. Era um homem extremamente egoísta, muito orgulhoso e muito vaidoso, o rico. Por quê? A parábola nos deixa muito claro que ele se trajava magnificamente bem todos os dias. Ou seja, ele valorizava essa sua distinção por aparência. Era isso que ele queria transmitir, por aparência. Então ele representa ou simboliza aquelas pessoas que vivem somente para si, de forma egoísta, só para atender às suas necessidades materiais, esquecidas das necessidades do espírito. Olha que em nenhum momento aí nós falamos das necessidades do espírito. Ele não está preocupado com isso, o rico. Não tinha fome. O rico não tinha fome. Ele não passava por nenhuma necessidade. Ele não passava por nenhuma carência. Ele era rico. Ele não tinha nenhuma faltava nada em sua vida. Ele tinha muito mais do que o suficiente. Porque se nós formos ali no Evangelho buscar, o que nós precisamos? Do suficiente para viver. Então, um ponto muito importante é que a prova da riqueza é muito mais arriscada e difícil de ser conduzida se comparando com a prova da pobreza. Ficamos a pensar, mas qual o perigo que ela nos traz? Por que ter posses, ter dinheiro, ter tudo, por quê? Qual que é o perigo que isso nos traz? Porque ela vai despertar dentro da gente alguma coisa que está adormecida, chamada egoísmo, né? O nosso orgulho vai despertar a nossa vaidade, porque isso nós não adquirimos não, está dentro de nós. E aí a gente começa a achar que a gente é melhor do que o outro. Tem gente que não espera, não consegue esperar, não pode esperar, porque ele é o fulano de tal. Você sabe como é que é meu sobrenome? Você sabe com quem você está falando? Tem pessoas que vivem assim. Você sabe, eu sou da família fulana de tal. Né? Então, a posse, para quem não consegue gerenciar,
É uma prova muito difícil, porque não é para isso, né, que Jesus lhe permitiu passar por isso. Vamos lá. Tá. Então, ela vai nos despertar tudo isso. Vamos lembrar que esses vícios morais são o nosso maior obstáculo para a nossa evolução moral. Isso são vícios morais, nos atrasando, nos paralisando. Por isso a dificuldade de manter o equilíbrio, o bom senso em todas as decisões diante da vida. A maior riqueza nossa é o nosso equilíbrio, a nossa consciência tranquila e o nosso equilíbrio, a nossa paz de coração. Isso é a maior riqueza que alguém possa ter no mundo. Você é rico? Sou. Então você tem equilíbrio, você é equilibrado, você é harmonioso, seu coração está em dia, sua consciência está tudo tranquilo, você é rico. Agora, quando a prova é bem aproveitada, o rico utiliza seus recursos materiais para praticar e desenvolver virtudes. Que virtudes? Como a caridade, a abnegação, o desapego, a fraternidade e a sua contribuição para o bem comum. O bem comum é muito importante. Quer dizer, independente de quem seja. Ah, mas eu vou fazer, não vou fazer com fulano, com Bertão, não, porque eu não quero fazer não. Você não está fazendo nada. Você começou a escolher quem você vai ajudar, é o bem comum para todos. É a sua contribuição para o bem comum, bem-estar coletivo de comunidades carentes. Mais que isso, essas virtudes combatem diretamente o egoísmo em nós. Quantas pessoas às vezes a gente cruza num caminho e a gente olha para a pessoa assim, ela é simples demais, não dá nada para ela. E aquela pessoa, ela tem tantas posses que é só porque alguém falou, porque a pessoa vive simples. Ele administra tudo aquilo, ele gera tudo aquilo e vice-versa. Muitas das vezes as pessoas nem têm tanto, mas ela faz questão, né, de passar essa ideia. E agora, na nossa história, havia um segundo personagem. Falamos do rico até agora. Mas e Lázaro? Então havia um segundo personagem. Lázaro, ele não era pobre, ele era mendigo. Ou seja, ele não tinha suas necessidades básicas atendidas. Ele não se vestia nem de púrpura nem de linho. Com certeza, também não tinha uma vida regalada, igual o rico, e nem de fartura, e muito menos vivia na abastança. O único cuidado que Lázaro recebia para suas dores e feridas era os cães vir lamber as suas feridas. Então esse era o único cuidado que ele recebia. Mas o que Lázaro buscava na porta do rico? Lázaro apenas desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, nada mais. Vamos pensar junto. Lázaro não queria a roupa do rico, ele não queria o poder do rico, ele não queria a comida que estava na mesa do rico. Em nenhum momento da história nos fala que ele queria a condição do rico, porque isso é muito importante. É muito importante. Portanto, ele não estava incomodado com a riqueza do outro. Porque muitas pessoas se incomodam com o sucesso do outro, com a riqueza do outro, com a condição do outro. Mas Lázaro não. Ele não estava revoltado, ele não tinha revolta com aquilo que Deus não lhe oferecia. Ele não tinha sentimentos de inveja, ele não tinha sentimentos de cobiça sobre tudo aquilo. Ele não tinha outros interesses, ou seja, ele queria apenas as migalhas que caíam da mesa do rico para matar sua fome. É a única coisa que ele queria. O texto nos relata que o mendigo morreu. E o mendigo foi levado pelos anjos
para o seio de Abraão. Abraão, o que significa Abraão? Significa pai da multidão, ou alguns dizem, pai das nações. Quem era Abraão, segundo os judeus? Na verdade, a história do patriarcado, que nós falamos ali, de Moisés, conta a história principal de 3 patriarcas: Abraão, seu filho Isaque e seu neto Jacó. Mas Abraão tinha um perfil de personalidade diferente dos outros 2. Segundo a história contada entre os judeus, entre os rabinos, Abraão era um homem extremamente caridoso, dadivoso. Dizem os rabinos que quando chegava, por exemplo, a hora do almoço, ele pedia para sua esposa Sara fazer comida em maior quantidade do que o necessário da família, para oferecer às pessoas que passavam na estrada. Ele ficava muito feliz quando ele conseguia entregar comida para algum viajante que tinha fome e passava ali por perto da sua casa. O prazer então de Abraão era dividir a comida que ele tinha com quem tinha fome. Esse era o prazer dele. Daí as características essenciais de Abraão: ser misericordioso, ser caridoso, de estar sempre preocupado em cuidar das pessoas. Ele alegrava de poder cuidar dos outros, quer dizer, era um sentimento dele. Aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Agora já dá para a gente entender, né, melhor o processo. Um ponto importante: mas Abraão então estava vivo? Por quê que nós então temos que perguntar? Abraão estava vivo? Lembrando que Abraão teria vivido 1800 anos antes de Jesus, certo? Mas para alguns, né? Mas ele não está dormindo, porque tem uns que ainda acreditam até hoje que alguém vai dormir. Ou uns, outros, acreditam que vai ficar esperando o juízo final. Muitos acreditam nisso até hoje. Sim, ele está vivo e recebendo em seu seio aquele que sofria muito, com muito amor e com muito carinho. O texto fala que ele morreu e foi levado então pelos anjos para o seio de Abraão. Interessante, porque quem foi levado para o seio de Abraão foi o mendigo. Mas em nenhum momento eles falam do corpo físico dele. Quer dizer, quem foi levado? Né? A alma, o espírito. Mas morreu também o rico, e que foi sepultado. Está lá na parábola. Temos o conhecimento, através das obras espíritas, que quando nós somos muito apegados às coisas materiais, olha o problema da riqueza, temos uma dificuldade enorme de deixar a vida física. E daí, uma dificuldade imensa de nos desembaraçarmos das nossas posses, das nossas casas, dos nossos terrenos, dos sítios, das fazendas, dos animais. Infelizmente, os irmãos apegados, muitos estão aí, perderam o corpo físico e continuam vigiando sítio, vigiando casa, vigiando tudo que possa vigiar, porque ele não consegue entender. E uma grande parte não consegue nem entender que não tem o corpo físico mais. Porque em vida, eles não prepararam mentalmente que a vida continua. E se nós pegarmos hoje e analisarmos, a maioria das religiões pregam a continuidade da vida. Mas é o que eu falei agora mesmo, uma coisa é você saber, outra coisa é você aceitar. E não adianta falar assim, mas eu vou morrer daqui a 50 anos, 100 anos, não sei. Será? Não pode ser daqui a 1 minuto, não pode ser daqui a 10 minutinhos. A gente não sabe o que está todo mundo traz no bolsinho assim, ó. O retorno já está marcado, tá? Todo mundo tem. Só não sabe quando. Eu, por exemplo, não faço questão não, tá? Se quiser passar na minha frente, pode ir, que eu não tenho pressa nenhuma. Mas, voltando para lá, para a história,
Todos nós podemos ir a qualquer momento, então nós precisamos aproveitar essas lições, porque isso vai nos facilitar. Quando perdermos o corpo físico, essa ferramenta que nós temos hoje nas nossas mãos, além de nós prestarmos conta para a nossa consciência e para nós mesmos, vai nos facilitar a continuidade. Porque se não tem ninguém com 150, 200 anos, significa que todos nós vamos perder o corpo físico. E eu já disse aqui em outro trabalho que fiz, que segundo Haroldo Dutra, nós já passamos por essa experiência 300 vezes, mais ou menos. Então não precisa preocupar, mas não, nós já tivemos processos reencarnatórios 300 vezes. E nós temos muita dificuldade de aceitar ainda o plano espiritual. Então, né? Mas dessa vez nós vamos mudar isso. Então, portanto, temos então o conhecimento, né? Já falei, inclusive, largar o próprio corpo físico, isso é outra dificuldade. O que tem irmãos que estão lá nos cemitérios onde foram sepultados, do lado de fora vigiando o corpo físico, que já está em putrefação, dado ao apego, não consegue desapegar, não consegue entender que o corpo físico é apenas uma ferramenta que Deus nos ofereceu. Principalmente quando conjugamos o verbo ter e ser no singular, eu tenho, eu sou, ou o pronome possessivo, meu, minha. Gente, nós vamos tirar isso aí do nosso vocabulário. Tire isso aí. É nosso, somos, né? Precisa mudar. Sofremos no mundo espiritual, primeiro porque temos dificuldade de nos adaptar a essa nova realidade que a vida se apresenta, também de aceitar e abandonar as fontes materiais. Na verdade, ficamos confusos, assombrados, vigiando os bens terrenos. Há um choque aí neste momento de realidade. Colocamos o nosso esforço, os nossos sentimentos, construindo uma casa espiritual na areia. Tem a historinha de Jesus lá, né? Construir na areia, construir na pedra. Ou seja, em bases transitórias, que não é de nossa posse. E que quando conseguimos desembaraçar e entender tudo isso, chegamos à simples conclusão: o quanto fomos equivocados em nossos conhecimentos de vida. É assim que, né, a gente chega depois à conclusão. Nossa, mas eu lutei tanto, eu fiquei 50 anos fazendo isso. Nossa, agora eu vi que isso aqui ficou por terra, cara. Né, que eu precisava fazer assim, mas com outros valores. Então, a partir do momento em que a vida espiritual se revela diante de nós, nós temos a chance de perceber que sempre nos direcionamos por caminhos na nossa vida equivocados e andamos por cenas tortuosas. Poderíamos ter ajudado mais, poderíamos ter dividido mais, poderíamos não ter sido tão apegados. E aí falamos para nós mesmos: meu Deus, o que eu fiz? Tem alguns espíritas voltando e falam assim: nossa senhora, eu podia ter feito mais. Eu tinha conhecimento, eu podia ter feito mais. Muitos espíritas que têm retornado para o plano espiritual. Fala espíritas, gente, porque primeiro é o que a gente, né, estuda, e segundo, né, que ele tem conhecimento de tudo isso. Mas eu repito, não adianta conhecer e não aceitar e viver. São fases. Então conheça, aceite dentro de você, na sua mente, e comece a viver. Vai errar? Vai, a gente erra todo dia. Isso faz parte. Você erra, aprende, vai para frente. Então ele poderia ter feito diferente, bem diferente. Esse é o momento, né, como da parábola do filho pródigo, que caindo em si, caímos em si em nossas dores e lamentamos profundamente as oportunidades perdidas, porque tudo é oportunidade nas nossas vidas. Tudo. Você tem oportunidades a todo momento e a todos os dias. E por conta dessa circunstância, o espírito então se vê o quê? Punido por si próprio. E sem que ninguém tenha que fazer nada, ele automaticamente se transfere para o mundo espiritual, onde há regiões de sofrimento e de dor, onde sentimos uma sensação
de sofrimento eterno. Sensação. Tá certo? Esquece esse negócio de céu e inferno. Isso não existe. Tá bom? Se alguém tiver essa dúvida aí, não existe esse lugar circunscrito de céu e inferno. Eu posso estar vivendo aqui agora, não preciso nem estar no plano espiritual, e posso estar me sentindo no céu, com a minha vida, com as minhas atitudes, com as minhas ações. E posso estar me sentindo no inferno, dependendo das situações que está à minha volta. Sentindo. Certo? É muito importante isso. Na parábola diz assim: no inferno, estando o rico em tormentos, ergue os olhos e vê ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então ele conseguiu enxergar Lázaro lá e Abraão recebendo ele. Então vamos analisar essa parte. Diz que ele estava no inferno. Então esse homem que está nessa condição de sofrimento, ele se vê numa instância de dor no mundo espiritual. Certo? Muito bem. E ele diz: pai Abraão, porque é assim que os judeus chamam Abraão, chama de pai. Os judeus não aceitam que o Cristo veio até hoje, certo? Pai Abraão, tenha misericórdia de mim e manda Lázaro para que aponte os seus dedos e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. É o que ele sentia. E Jesus não chama Abraão de pai. Abraão para Jesus é um personagem. Abraão para o judeu é um pai, porque eles têm uma relação de fidelidade com Abraão. Então, enquanto Jesus tem uma relação diferente, porque seu pai não é Abraão, o pai de Jesus é Deus, nosso Deus, o Criador de tudo. Pai Abraão, tem misericórdia de mim. Ele apela para a característica essencial da personalidade de Abraão. Vocês lembram? Caridoso, dadivoso. E manda Lázaro molhar a água, a ponta do seu dedo, e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama, mostrando que ele estava querendo que Lázaro viesse ajudá-lo. Mas, de que sede estava o rico? Espírito tem sede? Pergunta, né? Espírito tem sede, não tem corpo físico. Ele é um espírito. Ele está desencarnado, não tem corpo físico. Ele tem sede de quê, então? Com certeza, sede de consolação, sede de compreensão, sede de socorro para a alma que se consome no fogo do arrependimento. É interior, é íntimo isso. Né? Porque a gente vai pensar assim: não, mas tem um lugar lá então que está pegando fogo, a gente fica lá. Não. O fogo são o arrependimento das suas ações que você não fez, ou que você fez errado. É você que se consome na sua dor. Mas Abraão diz para ele: não te lembra de que recebeste teus bens em vida terrestre? Observemos aqui então o que? A aplicação da lei de causa e efeito. Quem estava aqui no comecinho lembra quando eu falei: cuidado com o que planta, porque o que você plantar você vai colher. Lei de causa e efeito. O que plantamos, colhemos. O plantio é livre, a colheita é obrigatória. Ah, mas eu planto bem todo dia, todo mundo me maltrata. Mas você está plantando bem todo dia? Tá, então continua. Preocupa não, você está plantando bem. Você está preocupado com o retorno dos outros? Por que você tem que estar preocupado com o retorno dos outros? Continue plantando bem. Continua sendo caridoso. Continua sendo fraterno. Ah, mas os outros não importa. Cada um vai ter que fazer por si. E cada um vai colher aquilo que fez. Então o desencarne mostra a verdade das coisas da terra. Os pobres convivem com os ricos. Um está próximo do outro. Passando para uma outra dimensão da vida, cada qual vai para onde? Vai para onde o peso específico do seu perispírito enviar. Lei de sintonia. Simples assim. Nossa, mas você falou difícil aí, explica isso aí melhor. Eu vou explicar com profissões, que é mais fácil. Então, os advogados, perder o corpo físico, vai ficar com quem? Com os advogados. Os pedreiros, vai ficar com quem? Com os pedreiros. Professor, vai ficar com quem? Com os professores. Só que eu estou dando um exemplo para vocês. Agora vamos trazer isso aí para o lado moral.
Porque quando nós passarmos para lá, cai essa casca do corpo físico, que muitos se escondem atrás dela, e de lá nós nos revelamos quem realmente nós somos, com os nossos valores, com as nossas virtudes e, infelizmente, com as nossas imperfeições. Então nós vamos, pela lei da sintonia, nos aproximarmos de onde? De onde nos é próprio. Nós vamos estar ali, com aquele grupo. E assim vai ter nos grupos. Certo? Então, nós precisamos atentar e entender que a vida além do túmulo nada mais é do que a consequência justa das nossas escolhas. Lembra que eu falei ali atrás das escolhas? Que nós decidimos, que nós escolhemos? Então, a vida além do túmulo nada mais é do que a consequência justa das nossas escolhas, das nossas atitudes, das nossas ações, das nossas omissões diante da vida. Quem pensar que a maior lição, por exemplo, dessa palavra que eu falei até agora é da riqueza, quem estiver pensando isso aí, está enganado, mas muito enganado. Porque a maior lição dessa parábola que eu li aqui até agora, o maior problema dela é a indiferença com a dor do outro. Então, muito maior do que a riqueza e a pobreza, essa história nos traz a indiferença à dor do semelhante. Muitos de nós acostumados a negligenciar e entender diante da vida. Ele poderia ser rico e também ser misericordioso. Ele poderia ter posses, mas ter cuidado com os que eram miseráveis. Jesus conta essa parábola para nós, e na época também, para chacoalhar os judeus da época e nos despertar agora. Pensemos um pouco, qual é a direção que eu sigo na minha vida? É uma direção de indiferença à dor alheia? Ou eu me compadeço? Porque se for indiferença, o que é indiferença? É a cristalização do sentimento. É quando nós bloqueamos o nosso sentimento. É quando portamos-nos diante da dor e da necessidade do outro com frieza, sem deixar nos mover intimamente no sentido da compaixão, do auxílio, do amparo. Se for, lamento em te dizer, você corre muito risco de chegar no mundo espiritual numa condição muito parecida com a do rico da parábola. Se você for indiferente na sua vida, nós também vamos chegar nessa condição. Mas o rico, então, faz um primeiro pedido, e Abraão nega, por dois motivos: que Lázaro havia tido muitos males e agora estava tendo as compensações, e que ele havia recebido em vida. Isso resulta e configura a indiferença. A segunda razão é porque os que vivem num local não se transferem para lá, e nem os de lá para cá. Todos os espíritos possuem locais certos no mundo espiritual. Caramba, o que significa isso? Significa que existe uma distância evolutiva entre o rico e o pobre, o miserável. Entre o rico e Lázaro. A distância é evolutiva entre esses dois espíritos. Por isso eles não podem estar no mesmo local. E nenhum consegue no outro. Lógico. O Lázaro até conseguiria. Lázaro então venceu a prova e o rico perdeu a prova. A vida, a nossa vida, gente, são oportunidades. Ninguém retrocede ao lugar que ele antes ocupava. Ah, mas o rico então, ele não vai retroceder, mas ele também não vai avançar. É que o abismo entre Lázaro e o rico não é físico, volto a dizer, é moral. É condição evolutiva. Então, no mundo dos espíritos, há ordem, há organização. Ou seja, não nos é facultado frequentar qualquer ambiente quando as nossas vibrações menos elevadas possam atrapalhar o trabalho das almas mais evoluídas. Então, nós não temos acesso. Por isso, Abraão nega a presença de Lázaro junto ao rico. Mas o rico faz um segundo pedido. Aquilo foi o primeiro. Agora tem um segundo pedido que ele faz. Mande Lázaro à casa de meu pai e 5 irmãos. Ele queria o quê?
que Abraão tomasse Lázaro e mandasse Lázaro na casa dos pais, que estavam aqui ainda encarnados. Mas aí tem uma coisa estranha, mas Lázaro está morto. Só tem uma forma disso acontecer, se os mortos pudessem comunicar com os vivos, não é isso? Porque se os mortos pudessem se comunicar com os vivos, senão não era possível ser feito. Então, mas Abraão não questiona isso, se é possível ou não é possível. Ele estava pedindo então para que Lázaro fosse dar testemunho da nova situação, para que os irmãos e o pai, tomando conhecimento, fizessem diferente, para que no final não fosse acabar indo naquele lugar de sofrimento que ele estava. Vamos pensar aqui. Temos um outro ponto interessante. Olha, para dar um testemunho, só se existisse a mediunidade. Então nós já estamos falando de mediunidade. Primeiro, depois da morte, para acontecer este fenômeno, a pessoa tem que estar viva, certo? Para poder falar, lei da imortalidade da alma. Nós somos imortais, nós não morremos. Depois da morte, a pessoa que tem que, outro ponto importante, preservar a sua individualidade, para levar alguma informação. Lei da individualidade do espírito. Depois da morte, tem que poder se comunicar com os vivos, para que possa levar mensagem diferente de acordo com as pessoas. Lei da comunicabilidade da alma. Vocês estão observando com a palavra pequenininha dessa? Olha o tanto de conhecimento e de ensinamento que ela vai trazer para nós. O rico quer que ele mande Lázaro, então, para despertar os irmãos. Abraão responde, eles têm a Moisés e os profetas, que os ouçam. E nós? Temos quem para nos orientar? Nós temos Jesus, gente. Jesus, o nosso modelo e guia. Não precisa de mais nada. Jesus, é Jesus que nós precisamos na nossa vida. O Espiritismo então vem a seu tempo. O Espiritismo traz a chave que abre todas as portas para o conhecimento. Derruba todos os véus, nos mostrando que Jesus é o caminho, é a verdade e a vida. Que tudo faz parte da natureza e precisamos estudar, aprender, aceitar e praticar, promovendo em nós a tão sonhada reforma íntima, que sempre adiamos e tão necessária é ela para a nossa evolução. A posse do conhecimento é individual, é com um tempo de dedicação e esforço do dia a dia. Não para terceirizar, não dá para terceirizar isso, é desenvolvimento individual. Você já pensou? Volta a falar, nós já tivemos 300 encarnações, mais ou menos. E mais, aí tem um outro ponto agravante que nós começamos a estudar agora, poucos anos agora. A escola Terra vai ser promovida e passará a proporcionar estudo para quem estiver em condições de aprender as novas lições. Se continuarmos na inércia, talvez nós sejamos convidados a ir para uma outra escola que acolha as nossas necessidades atuais. Traduzindo, só vai ficar na Terra quem estiver comprometido com o bem. Quem não estiver comprometido com o bem, vai para outro planeta. Mas outro planeta, não precisa assustar não, é tudo de Deus mesmo, Deus criou tudo, o universo está aí, são várias escolas, tem vida em todos os planetas, tá? Se alguém achar que Deus fez os planetas só para a gente ficar olhando, não, tudo é útil na criação divina, tudo é útil. O que fica então para todos nós, fica como uma grande lição, o desprendimento dos bens terrenos. Se todos nós colocássemos na nossa mente que somos usufrutuários dos bens materiais, teríamos uma vida mais tranquila e não invejaríamos a riqueza do próximo, pois cada ser humano está colocado no devido lugar, na circunstância para a sua evolução espiritual. Nós estamos na cidade certa, com as pessoas certas, na família certa, nós estamos tudo certo, gente. Foi tudo caridosamente desenvolvido e preparado para nós. Ninguém caiu aqui de paraquedas, tá certo? Agora, quantas riquezas nós temos nas nossas mãos, que possamos aplicar então as nossas riquezas no auxílio aos Lázaros do caminho,
aos Lázaros da desesperança, aos Lázaros do pessimismo, aos Lázaros do materialismo, aos Lázaros da rebeldia, aos Lázaros da depressão, aos Lázaros da necessidade física, das enfermidades, da fome, da dor, em qualquer sentido. E eu não estou falando financeiramente, estou falando de doação, de alma para alma, de espírito. Nós tudo somos ricos disso, certo? E como alerta para todos nós, já caminhando agora então para o encerramento, vocês sabem qual que é o maior mentiroso da nossa vida? Eu vou falar para vocês qual é o maior mentiroso da nossa vida. Ele se chama depois. O depois é um problema. Depois eu ligo. Depois eu visito. Depois eu peço perdão. A maioria de nós vive como se tivesse um contrato assinado com o tempo. Porque só pode ser isso. Eu assinei um contrato com o tempo. Depois eu faço. Mas não tem. Não tem mesmo. Sabe por quê? Porque o café esfria, as prioridades mudam, as pessoas cansam de esperar. O domingo que você trocou por trabalho, não volta. O abraço que você não deu hoje, pode virar saudade amanhã. Então, vamos todos nós, esse é o convite, transformar o depois em agora. Porque muitas vezes, o depois pode virar nunca. Que Deus abençoe a todos pela oportunidade da noite.